irmãos devem ter lido na internet. Ele tem formação teológica, normalmente, como deve ser, e também é psicólogo, e também trabalha com educação, e, acima de tudo, é um servo de Deus, um homem de Deus, que está aqui para nos trazer a mensagem da Palavra de Deus nesta noite. Pastor Gilson, obrigado por aceitar o nosso convite. Nós vamos orar nesse momento e pedir a bênção de Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui na Tua presença. Pedimos que tenhas aceitado os nossos louvores e tudo que aconteceu aqui, que tenha contribuído para a Tua glória, Senhor. E nesse momento nós ouviremos a Tua palavra. Nós pedimos que o pastor Gilson tenha liberdade para falar e fale na ação do Teu Santo Espírito, e que esta igreja seja ainda mais edificada pela Tua palavra, Senhor. Abençoa o Teu servo, seja com ele, com sua esposa, sua filha que estão, seus familiares, e nos abençoe a todos, Senhor. Em nome de Jesus, proclamamos agradecidos. Amém. Pastor Gilson. Pode se sentar, irmãos. Quero dizer da nossa alegria, privilégio mesmo poder estar nesse 21º projeto Luz nas Trevas. Já tenho tido o privilégio de conhecer o irmão Luiz lá em nosso seminário, 13 disciplinas, e agora conhecer o pastor da igreja, estar com os irmãos a fim de tratarmos esse tema, esses 5 pilares da fé cristã. E na noite de hoje nós vamos trabalhar, eu não vou seguir essa ordem aí, pelo menos não hoje, por uma razão particular. Nós vamos tratar deste primeiro tópico, somente a fé, sola fide, expressão latina, que é exatamente isso, somente a fé. Eu quero convidar você a abrir logo a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, os versos 16 e 17. Romanos 1, os versos 16 e 17. Pois não me envergonhe do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. O justo viverá por fé. Essa epístola aos Romanos, nós temos aqui uma síntese, uma apresentação de todo o Evangelho. E o que se busca aqui, o apóstolo busca responder uma pergunta muito antiga, tão antiga quanto o livro de Jó. Como se justificaria o homem para com Deus? Ou como se justificará o homem com Deus? E assim nós temos nessa epístola este assunto da justiça de Deus. O apóstolo vai dizer que ele não se envergonha do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Martim Lutero teve problemas com esse conceito da justiça de Deus, porque ele foi criado na espiritualidade medieval, em que foi incutida nele a ideia de um Deus que
buscava em nós uma espécie de justiça própria, que Lutero não encontrou nele. E em 2017 nós comemoramos os 500 anos da Reforma. E hoje vamos pensar um pouco sobre essa doutrina que se tornou capital, central na Reforma, de uma maneira tal que Lutero disse que ela é como uma doutrina que sustenta o edifício. E é segundo Lutero, se tem essa doutrina, ou a igreja está de pé, ou a igreja cai. Em outras palavras, ele disse que esta doutrina está no centro do que é uma igreja verdadeira. Para Lutero, a compreensão dessa doutrina foi transformadora, sim, absolutamente revolucionário. Há um quadro que vi lá na Universidade Bob Jones, em que se tem ali um pintor do século XIX. Ele retrata Lutero lendo lá no mosteiro a Epístola aos Romanos. Você tem ali todo ao entorno um quadro escuro, e há uma janela ao fundo, por onde se entra a luz. Há uma grande Bíblia, ela está acorrentada, e Lutero está com o olhar nesse texto que acabamos de ler, e a luz incide sobre o texto bíblico, a mostrar assim, a retratar o impacto que a compreensão desse texto exerceu nele. De uma maneira tal que, a partir de então, a sua compreensão da fé mudou toda a sua abordagem para com a Bíblia, para com a igreja, e implicou nos desdobramentos subsequentes da Reforma. Qual o ponto de Lutero? É que o apóstolo Paulo descreve aqui um problema nosso, um problema humano fundamental, que é a falta de justiça em nós mesmos. Ou seja, em nós, seres humanos, nascidos todos nós do mesmo tronco, falta-nos uma justiça ativa, disse Lutero, ou seja, uma justiça que se manifesta em atos de obediência, em um viver de retidão. Isso nos falta. E também falta-nos uma justiça que ele chamava de passiva, a saber, falta-nos uma justiça de retidão de coração, de um espírito totalmente íntegro, um coração inteiramente reto diante de Deus, um coração que esteja absolutamente consistente com a santidade de Deus, com aquilo que Deus exige em seu clamor de uma retidão completa. Nós não temos isto em nós mesmos. E o ponto que Lutero vai entender é que esta justiça não está em nós. Consequentemente, ele vai entender que essa justiça não é interna, ela é externa, por assim dizer. Ela é comparada nas Escrituras às roupas, às vestimentas. As primeiras vezes em que se faz referência a vestimentas estão lá no livro de Gênesis, quando se diz que o primeiro casal, percebendo-se nu, fez para si cintas de folha de figueira, como que se isso resolvesse o problema da sua nudez, porque eles fizeram cintas de folha de figueira que vai secar e não vai resolver o problema. Aquela foi uma maneira
do ser humano, então, resolver o primeiro problema por suas próprias mãos. E o texto vai dizer mais à frente que o Senhor Deus fez vestimenta, a palavra está lá no singular, vestimenta de peles, agora não é mais cinta, mas vestimenta para cobrir o casal. E aí você já tem literalmente a primeira referência à morte, porque algum animal foi morto para fazer aquela vestimenta, para cobrir aquele casal. E Lutero então vai entender que a justiça não está em nós, não está dentro de nós, não é alguma coisa que nós alcançamos por um tipo de esforço próprio, por um tipo de aperfeiçoamento moral, por um tipo de aperfeiçoamento espiritual. Não está em nós, ela está fora de nós, e isso foi muito importante. E essa justiça está em Cristo. Ela está na pessoa de Cristo Jesus, que satisfaz inteiramente tanto a justiça ativa por sua obediência completa à lei de Deus, mas também a sua justiça passiva, porque ele é em si mesmo puro, íntegro, não há nele qualquer imperfeição de caráter, não há nele qualquer fragilidade moral, não há nele pecado algum. E essa justiça está não em nós, mas está em Cristo. E essa justiça que está em Cristo se revela, se dá a conhecer no Evangelho, que aliás é o ponto da Epístola aos Romanos, fazer esta apresentação sistemática do Evangelho. Ele também faz isso aos Gálatas, mas lá é uma defesa, é uma apologia do Evangelho, da justificação pela fé. Mas aqui não, ele faz uma exposição sistemática do Evangelho. Então o apóstolo Paulo vai dizer que esta justiça de Deus, ela se revela no Evangelho. Ela não é encontrada naturalmente na natureza. Ela não é encontrada por algum discernimento moral, filosófico, ou por alguma apreensão psicológica, ou por alguma apreensão da ciência. Não! Ela é revelada exclusivamente no Evangelho, quando se anuncia Cristo. Consequentemente, não há outra possibilidade dessa justiça se manifestar, porque o apóstolo vai dizer que ela se manifesta no Evangelho, que apresenta para Cristo. Mas agora, como é que essa justiça de Cristo se torna algo a meu favor? E essa é a grande questão. E aí o apóstolo vai falar da natureza da fé. Ele vai dizer, para a salvação de todo aquele que crê, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Mas fé, aqui é muito importante. Fé não é virtude. Fé é ausência de virtude. Fé não é alguma coisa que nós temos em nós mesmos como se fosse uma substância. Fé é exatamente um esvaziar-se. Fé é a mão de um mendigo estendida para receber a graça e o presente de um rei. Por esta razão, a fé não se tem a fé na fé. A fé está no objeto da fé.
A saber, a fé está naquilo que se crê, ou mais propriamente, a fé está em quem se crê. A fé não repousa sobre si mesma. A fé não se assenta sobre si mesma. Posso ilustrar isso de uma maneira muito simples. Se você estiver viajando para o velho mundo num avião sobre o Oceano Atlântico e ali embaixo só tem água, você está a alguns mil pés de altitude, naquele momento você não está ali confiado de que você é um bom nadador. Você não vai estar confiado de que você consegue dar as suas braçadas. Naquele instante, a sua confiança precisa estar em algo maior do que você, em algo que seja muito maior do que você, não é verdade? Então a fé é assim. Ela não é, esta fé que fala a Escritura, ela não é um mérito em si mesmo, ela é um esvaziar-se de confiança própria. Ela não é um mérito. Esta é a razão porque você não vai encontrar nas Escrituras, em lugar algum, alguém gloriando-se de sua fé. Alguém se gloria naquilo que crê, alguém se gloria no Senhor, alguém se gloria em Cristo, mas não na fé em si mesma. Porque a fé é uma transferência de confiança. A fé é um lançar-se. A fé é chegar diante de Deus, podemos dizer assim, nu. E alguém pergunta, então quando a fé é grande? E aqui você tem algo muito importante. Porque a fé é grande quando a confiança em nós mesmos for nenhuma. E toda a confiança for lançada em Deus. Querem ver dois exemplos das Escrituras? Jesus encontrou-se com um militar romano, um centurião romano. O centurião era um oficial de meia patente que conduzia 100 homens, 100 soldados, que em latim chamado centúria, 100 soldados. Esse era o centurião, e esse centurião, que era um gentio, não era um judeu, vem a Jesus Cristo e fala que há um servo dele que está doente. Então Jesus disse, está à morte. Então Jesus disse, vamos à sua casa. E esse centurião diz assim, não, Senhor, eu não sou digno sequer de que entres na minha casa. Eu não tenho menor condições que pise debaixo do meu teto. Eu não tenho condições de estar ali assentado na mesma mesa que o Senhor. Eu sou absolutamente indigno. Mas eu creio que basta uma palavra tua que o meu servo será curado. E então neste momento Jesus disse, nem mesmo Israel encontrei tamanha fé. Ou seja, ele não tem confiança em si mesmo, mas ele tem confiança total em Jesus. E Jesus disse, por esta palavra vai. E ele foi, teu servo já está curado. E chegando lá à sua casa, o seu servo estava em pé e o servia. E exatamente havia sido curado a hora em que Jesus dissera aquela palavra. A fé estava em Cristo e não nele. Da mesma maneira, também uma vez Jesus indo ao norte da Palestina, às regiões que hoje pertencem ao Líbano, às regiões de Tiro e Sidom, lá encontrou-se com uma mulher
que ela tinha um fluxo, ela tinha uma hemorragia crônica, havia 12 anos. E ela gastara os seus haveres com médicos, e diz o Evangelho de Lucas que nenhum deles tinha podido curá-la. E ela então veio a Jesus e tocou-lhe a orla do manto, e ela então foi ali surpreendida por Jesus, teve que apresentar-se a ele, e Jesus diz, ela pede então que ela seja curada, porque ela tem uma hemorragia crônica. Imagina uma mulher sangrando por 12 anos, e Jesus diz, eu não posso, porque estou aqui, eu sou enviado às ovelhas perdidas, aos filhos da casa de Israel, e não é conveniente tirar o pão dos filhos e entregar aos cachorrinhos. E ela diz, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas dos filhos. Observe isto, a fé não está nela, a fé está em Cristo. Ela, ao contrário, se sente indigna, ela se sente pequena, e o texto vai dizer que Jesus surpreendeu-se e diz, mulher, grande é a tua fé. Então, na fé, ao contrário do que pensa a espiritualidade monástica medieval e muito da espiritualidade evangélica, ou dita evangélica brasileira, a fé é um esvaziar-se, a fé é exatamente um transferir de confiança. A fé é nós não confiarmos naquilo que temos, naquilo que somos, mas lançarmos sobre o Senhor, sobre Cristo, toda a nossa esperança. Isso já diz algo, e Lutero trabalhou isso claramente, que no fundamento da fé, ou da justificação pela fé, eu volto a isso, está a humildade. Ou seja, que esse conceito de fé é por definição humilde, porque é um esvaziar-se, porque não é oferecer algo, é exatamente chegar vazio. Isto marcou uma grande divisão com o mundo medieval. Porque no mundo medieval, na espiritualidade dos monges, na espiritualidade monástica, na espiritualidade romana, a humildade era uma virtude. Se você for às pinturas, à arte da época, chamada gótica, ou mesmo a arte mais tardia, chamada bizantina, quando se pensa a humildade, se coloca a humildade como uma virtude, como a lealdade, como a fidelidade, como a honestidade. Mas Lutero vai dizer que não, o homem medieval então podia se orgulhar da sua humildade. Mas Lutero vai dizer, não é isto. Lutero vai dizer que a humildade é exatamente abrir mão de virtude própria, de mérito próprio, de confiança própria e confiar no Senhor. E aí, Lutero vai entender o que o apóstolo já disse, aliás, a Bíblia inteira ensina, é que no fundamento da justificação pela fé há um esvaziar-se, há um reconhecimento de que não há qualquer mérito ou virtude. A humildade é justamente o pressuposto da fé, porque a humildade é renúncia de qualquer mérito. Por isso compreende Lutero que a fé é essencialmente humilde, que a fé é uma pobreza, que é uma miséria, por assim dizer, é um esvaziar-se. A fé foi tocada na juntura da coxa, no nervo encolhido. E quando se toca
Tem-se uma dor ciática que não se permite a pessoa manter-se em pé por si mesma. E uma vez que ela tem esse nervo tocado, ela precisa então agarrar-se ao Senhor, como fez Jacó. Ou seja, a fé, ela é humilde na medida em que ela não nos deixa confiar em nós mesmos, mas confiar no Senhor. A fé é como a prostração e desalento de Agar no deserto. Não se tem mais água, não se tem mais pão, não se tem mais futuro, não se tem mais esperança, a menos que Deus, o Senhor Rafá, o Senhor que vê, Ele intervenha. Ou seja, ela vai morrer à míngua, ela e seu filho, sem pão, sem água, sem futuro, sem esperança, mas em Deus. A fé é assim. Ela nos coloca vazios, inteiramente dependentes de Deus. Nós comparecemos diante do Senhor, confiados nele, no poder dele, na palavra dele, no Filho dele, na justiça dele, inteiramente de mãos vazias. No teatro, há jogos de luzes, luzes de todas as cores, que são lançadas ali no palco, sobre os artistas, sobre os personagens encenados ali, sobre os ambientes. Mas no teatro também, de vez em quando, há uma cena de monólogo. No monólogo, apenas uma pessoa fala. E quando há um monólogo, aliás, a palavra significa isso, monólogos, uma só palavra. Quando há um monólogo, todas as luzes se apagam. E o holofote cai sobre quem faz o monólogo. Na fé, o holofote sai de nós mesmos e vai para a cruz de Cristo. Cai inteiramente sobre Ele. Cai em todo o seu brilho, em toda a sua glória, em toda a sua capacidade, em toda a sua força. A fé que justifica, conforme essa epístola, é então uma fé por definição humilde, mas ela é uma fé confiante. Não é uma fé confiada em si mesma, mas é uma fé inteiramente confiada em Cristo. E qual a relação entre fé e justificação? Porque se a justiça está em Cristo e a fé é exatamente uma confiança transferida para Cristo, ou seja, a fé é exatamente uma confiança naquilo que Cristo é e fez. O que é a fé? Como que se estabelece então esta relação? A fé é um crer. E no crer, a gente precisa conhecer algo. Porque a fé envolve um conhecimento. A fé também envolve um segundo momento, ou assim, um segundo momento é uma expressão. A fé envolve também um assentimento, uma concordância. Mas ainda mais, a fé envolve uma confiança. A fé envolve uma confiança. Suponha, por exemplo, que eu chame aqui o pastor Paulo aqui para carregar esse púlpito. Eu digo, você carrega esse púlpito inteiro nas costas. Estou confiando nele para isso. Isso deve ser um púlpito pesado.
acho que é melhor nem pensar em tirar daqui. Mas suponha que eu confie nele e diga, carrega esse culto. Estou confiando que ele carrega. Mas suponha agora que eu falo assim, pastor Paulo, carregue este culto, mas eu chamo o diácono tal para vir e dar uma ajudinha, ao meu irmão Luiz para vir aqui ajudar. Eu estou, na verdade, dizendo, não estou totalmente confiante de que ele possa carregar esse púlpito sozinho. Estou pedindo, fulano, ajuda. E era assim a fé do mundo medieval. No mundo medieval se dizia crer em Cristo, mas se pedia uma ajudinha para todo mundo. Esse era o ponto. Pedia-se uma ajudinha a fulano, a ciclano, ao determinado membro da igreja no passado, a um crente, a fulana. Ou seja, e até hoje, há muita gente que diz crer em Cristo, mas pede uma quantidade imensa de ajudinhas. Mas a fé é uma confiança inteira em Cristo. Isso é muito importante. Absoluta. Total. Na obra que ele realizou lá na cruz, baseado em seu caráter, em sua integridade como Cordeiro de Deus, que sustentou os nossos pecados lá na cruz e apresentou diante de Deus um sacrifício inteiramente satisfatório, o justo, que é justificador, como diz Isaías 53. Como é que fazemos isso então? O apóstolo Paulo vai dizer que quando nós cremos em Cristo, ou seja, confiamos nele, e não em nós, ou em nada mais, mas nele inteiramente, então nós somos justificados. E é muito interessante essa linguagem, porque ela está na Bíblia, na nossa versão portuguesa, no pretérito perfeito, porque ao momento em que nós cremos, nós somos justificados, mas não com uma justiça em nós, não uma justiça, para usar a linguagem latina, infusa em nós, mas uma justiça fora, aliena, uma justiça que está em Cristo. É mais ou menos assim. No Antigo Testamento, quando o crente vinha ao templo ou ao tabernáculo anteriormente para fazer a sua oferta, trazia um cordeiro para o sacrifício, o sacerdote colocava o cordeiro ali diante de si, apanhava um punhal, um cutelo para matar o cordeiro. Ele apanhava a mão do ofertante, daquele pecador que vinha trazer o seu sacrifício, e colocava a mão sobre a cabeça daquele cordeiro. E havia ali uma espécie de transação. Na hora em que ele matava, ele confessava os pecados daquele, e aquele homem confessava os seus pecados, e os seus pecados, a saber, a sua injustiça, era lançada sobre o cordeiro, e a retidão, a pureza do cordeiro, lhe era colocada como substituição. Não era a justiça dele, era simbolizada na figura do cordeiro. Os seus pecados são transferidos para o cordeiro, lançados sobre ele, e a retidão, e o inverso também, a condição do cordeiro lhe era atribuída. Uma linguagem forense que no apóstolo Paulo, no capítulo 4 dessa epístola, vai chamar de imputação, a saber, quando nós cremos em Cristo, os nossos pecados são lançados sobre ele, e a justiça de Cristo é colocada em nossa conta, é atribuída em nosso favor, é colocada em nossa defesa, é colocada como nossa veste. Não é nossa, não nos é inerente interna, mas é nossa no sentido que está em nossa conta, está em nossa defesa.
é colocado em nossa conta, não nosso, mas atribuído a nós. Isto é o que o apóstolo Paulo vai dizer, é assim, quando nós cremos, o Senhor nos trata, já não mais com base naquilo que somos, mas com base naquele que cremos. É por isso que nós fazemos as nossas orações em nome de Jesus. É por isso que nós fazemos os nossos cultos confiados em Jesus. Porque nós não podemos chegar aqui mesmo, aqui diante de Deus, trazendo a nós mesmos, porque nós mesmos somos injustos. Mas nós estamos confiados, crendo na fé, ou pela fé, crendo na justiça que está em Cristo Jesus. E esta é a razão porque nós precisamos entender, o apóstolo já trata isso não tanto aos romanos, mas aos gálatas, que a justificação é assim, esse princípio fundante da nossa vida cristã. Ou seja, nós continuamos a ser aceitos por Deus, não com base naquilo que somos, mas com base naquilo que Cristo é. Ou seja, nós todos os dias, e até que morramos, e diga-se de passagem também na eternidade, nós não estaremos diante de Deus com base naquilo que somos, mas com base naquilo que Cristo é e fez. E isso diz para nós então que nós continuamos a ser aceitos por Deus apenas mediante a fé em Cristo. Isto foi revolucionário na fé de Lutero, porque entendia-se que se era aceito por Deus com base em algum tipo de justiça que se atribuía ali, que se conquistava pela prática dos sacramentos. E Lutero vai dizer, não, você não é aceito por Deus, porque você foi batizado, porque você foi membro da Igreja Batista Bíblica de Valparaíso, não é porque você se tornou um crente batista. Essas coisas são importantes como expressão da sua fé, mas você continua sendo aceito por Deus com base unicamente naquilo que Cristo é e fez. Ou seja, nós dependemos da justiça de Cristo em todo o tempo. Esse era o problema dos Gálatas. Eles começaram crendo assim, mas em algum momento eles entenderam que eles podiam continuar por conta própria, digamos assim. O apóstolo diz, vocês agora estão deixando o Evangelho e indo confiando nas suas próprias carnes, na sua própria carne. O apóstolo vai dizer, você não pode confiar que você aceite diante de Deus com base naquilo que você é, mas com base unicamente na pessoa de Cristo que você crê. Vamos trazer aqui algumas implicações para isso, algumas aplicações e implicações. Na nossa vida cristã, nós buscamos a santificação e nós buscamos nos santificar, mas nós temos os nossos fracassos. De fato, nós acordamos todas as manhãs pecadores. Não sei se você sabe disso, mas hoje quando você acordou pecador. E todo dia, embora me santificando, crescendo, graças a Deus estamos crescendo, eu estou consciente de minha insuficiência. Eu não atinjo inteiramente aquela medida de Cristo, eu fico aquém. E cada manhã eu preciso novamente olhar para Cristo. A cada dia, novamente, crer em Cristo. Ou seja, não novamente crer no sentido inicial, mas crer como um princípio fundante de que eu continuo sendo aceito por Deus apenas por causa de Cristo.
E isso então faz com que no momento em que eu peque, no momento em que você deve ter pecado, eu suponho que você chegou aqui e deve ter pecado desde que você chegou aqui. Um pensamento, um sentimento, alguma atitude, alguma condição. Mas nesse momento você novamente pode lembrar-se de Cristo em quem você já creu e em quem você está justificado, e lembrar-se dele, porque é a justiça dele que te garante a permanência diante de Deus. John Bridges, no seu livro Evangelho para a Vida Real, conta algo que ajuda a gente a compreender isso. Ele vai nos lembrar que a caminhada do crente não é por performance pessoal, mas é confiar em Cristo o tempo todo. Ele conta de um senhor de escravos do sul dos Estados Unidos, que ao falecer deixou para um único ex-escravo, um homem já idoso, uma quantidade de $50.000, que hoje equivaleriam, em moeda atual, a $500 mil. E esse senhor de escravos deixou para aquele homem ali o que hoje seria $500 mil. O advogado que cuidou daquele espólio, então chamou o velho ex-escravo e falou: olha, o senhor tem lá na conta bancária, no banco tal, na agência tal, esse dinheiro, a hora que o senhor quiser, o senhor pode ir lá e sacar. E o tempo passou e o dinheiro permaneceu lá. E continuou lá. Porque aquele homem cresceu, não sabia mexer com dinheiro, não tinha noção de dinheiro, ele não tinha noção de como lidar com aquele dinheiro todo. O dinheiro continuou lá, então o gerente bancário mandou chamá-lo. E disse: o senhor tem aqui em sua conta esse dinheiro. São $50 mil. E o senhor pode tirar a hora que o senhor quiser. E aquele escravo virou-se para o gerente e disse: doutor, eu posso tirar 50 centavos para comprar 1 quilo de farinha de milho? Há muito crente assim. A justiça de Cristo é abundante, total, completa, é uma riqueza insondável. Aliás, essa é uma linguagem bíblica. As insondáveis riquezas de Cristo estão lá. Mas a pessoa, ela não se apropria de Cristo, ela fica confiada nela mesma, naquilo que ela faz. Ela acha até que ela consegue, porque a fé é algo dela, ela não vê a fé como expressão da graça, isso a gente vai ver amanhã, mas ela vê-se como se ela merecesse, e ela então vai, e aí ela tropeça e diz: agora eu não consigo mais, eu já não consigo ser crente, porque eu vi aquele fracasso, e não consegue se lembrar que há uma justiça inteira, rica em Cristo, em quem ela crê, e que ela pode chegar diante de Cristo e dizer: eu não sou aceito por Deus com base naquilo que eu sou e faço, mas eu sou aceito por Deus com base naquilo que Cristo é, e eu creio nele. E você pode olhar para a cruz novamente e lembrar-se de Cristo, porque é por Ele que nós somos aceitos. Claro, quando você olhar para Ele, e a gente vai ver isso em algum momento, nós temos que assumir, sem dúvida, um compromisso, um repúdio. Isso significa o arrependimento, ou seja, de olhar para trás com tristeza, com pesar para os nossos pecados. Não significa que nós lidamos com o pecado de forma banal, não é isso, mas significa que nós não cremos que somos aceitos diante de Deus, porque nós somos pessoas que conseguem ser
em nós mesmos, operantes, dinâmicos, perseverantes. Sim, nós somos perseverantes, mas nós cremos que nós perseveramos porque Cristo é inteiramente forte e justo e Ele me sustenta. Algumas batalhas são travadas em toda a caminhada cristã. Por vezes, alguns irmãos e irmãs lutam com algumas áreas e eles lutam e vão travando a batalha que precisa ser travada ao longo da vida cristã e que finalmente só serão vencidas naquilo que nós chamamos de glorificação lá no final. Porque são batalhas que nós precisamos travar a vida inteira. Como às vezes aquela pessoa que tem uma dificuldade com a ira, ela se ira, ela não consegue lidar fácil, ela se ira com facilidade e ela vai lutando com isso, ela vai vencendo. Eventualmente, às vezes ela tem um tropeço, ela tem ali, pastor, puxa, viu uma situação e perdi o controle de uma situação. Ela não se conforma com aquilo, ela busca vencer aquilo, isso é uma batalha para a vida, mas ela não é aceita por Deus com base naquilo que ela já fez. Ela é aceita por Deus, continua sendo aceita por Deus por causa da obra da justiça que está em Cristo. E ela crê nisso. Uma segunda coisa que você precisa se lembrar é o que disse João Batista quando vieram procurá-lo: eu não sou o Cristo. Todos nós somos pecadores. Não há um justo, nenhum sequer. E mesmo os pastores, que nós chamamos de anjos da igreja, são anjos de asa quebrada. Ou seja, mesmo o apóstolo Pedro, mesmo o apóstolo Paulo, nós somos pecadores. E, como Pedro, frente aos nossos fracassos, frente às nossas expectativas frustradas, nós podemos voltar até a beira do mar da Galileia e encontrar-nos novamente com Cristo. E novamente expressarmos a Cristo nosso amor a Ele, um amor humilde, um amor quebrantado, e ouvir dele: nós estamos quites, apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, nós não somos nós precisamos dia a dia estar com Cristo, e precisamos ir sempre a Cristo, e voltar sempre a Ele, e confiar nele o tempo todo. E isto é o princípio que se mantém na vida, por toda esta vida, e seguirá também por toda a eternidade. Lutero entendeu isto, porque isso é a doutrina fundamental do Novo Testamento. Eu não sou Cristo. Fulano de tal, que esteja lá em Roma, ou que está conduzindo alguma grande catedral, ou que se chame apóstolo tal, também não é o Cristo. É só Ele. Mas só Cristo a gente vai ver mais à frente. Eu e você não seremos vitoriosos em tudo que fizermos por nós mesmos. Mas Cristo já é vitorioso. E cabe-nos irmos a Ele, descansarmos na justiça dEle, confiarmos inteiramente nele, crermos nele, confiar que todo o poder está em suas mãos, descansarmos nele. Então quero lembrar que nós somos salvos, por isso o justo viverá
por fé. Ou seja, o justo não vive por ele mesmo assim. O princípio da justiça, o justo vive por fé. Nós não somos salvos, sustentados e restaurados por causa da nossa força. Nós somos salvos, sustentados e restaurados exclusivamente pela graça do Senhor, e por sua graça nós podemos ser restaurados. Nele nós temos esperança. Nós podemos suplicar o seu pleno e total perdão. Nós podemos pedir mais graça, olhar para frente, seguir adiante e lembrar-nos de que a nossa vitória já foi consumada lá na cruz. Todos quantos estão em Cristo, creem em Cristo, são por consequência amados do Senhor. E se estamos em Cristo, se estamos nele, em fé e arrependimento, então nós podemos dizer o que diz o apóstolo em Romanos 8: agora nenhuma condenação resta para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma. Porque o Senhor já não nos olha em nós mesmos, Ele nos olha por meio de Cristo. Ele nos olha em nome de Cristo, confiados em Cristo. Ele nos olha, quando Ele nos olha, Ele olha primeiro os cravos, as feridas de espinho. E Ele nos lembra que a justiça de Cristo nos cobre. Então nós podemos ser aceitos por Deus inteiramente, para sempre. Isso diz o apóstolo: para serem justificados, nenhuma condenação resta para os que estão em Cristo Jesus. Podemos nós mesmos irmos a Ele a cada dia e dizer: Jesus Cristo, meu supremo pastor, minha confiança, minha fé e minha justiça é apenas tua. Eu dependo inteiramente de ti. Não tenho justiça nenhuma. Tenho em mim mesmo apenas trapos de imundícia, mas vesti as vestes limpas, perfeitas, a túnica inconsútil de Cristo. Confio nele, dependo de ti. A justiça não é minha, é tua. Ela é toda tua e somente tua. E eu creio nisto, continuo crendo nisto, e crerei assim por toda a eternidade. Você não é justificado porque você conseguiu ser melhor do que o seu vizinho e creu por uma virtude própria. Você, ao contrário, você esvaziou-se, percebeu-se sem nada, de mãos vazias, olhou para o tesouro que está em Cristo e creu nele. E se assim você creu nele, então você não tem de que se gloriar, senão na cruz de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Espero você aqui amanhã. Não chega tarde, não.
que a gente tem alguma coisa muito importante aí para ver nesses 2 dias. Que Deus nos abençoe. Obrigado.